Você está no seu escritório, tarde, super agitada, atendendo clientes, atendendo fornecedores, fazendo avaliação de competência dos seus funcionários, projetos atrasados, e o telefone toca. E você, super esbaforida, vai lá, pega o telefone sem saber, sem olhar direito qual que é o número, e ouve uma voz meio cansada, meio trêmula do outro lado. Alô, dona Andréia, aqui é o seu José, o seu pedreiro. Eu queria saber da senhora se eu vou alinhar as suas janelas pelo lado de fora ou pelo lado de dentro da sua casa. Meu, você bota a mão na cabeça e fala, eu não tenho noção do que esse cara tá falando. Aí é onde vem alguns erros que a gente só comete quando nós não temos os conhecimentos. Então, erro número 1. Eu viro pro seu José e falo, seu José, eu não tenho a mínima ideia do que o senhor está falando. Faz do jeito que você achar melhor. Erro número 2. Seu José, eu não posso falar agora, não tenho como decidir isso agora. À noite, na hora que eu chegar em casa, eu vou resolver isso. Não vai. Você vai chegar cansada, ou você vai chegar cansado. Você vai ter que dar atenção para os seus filhos, ver se fizeram a lição de casa. Você praticamente não vai ter disposição para nada. Vai chegar em casa super cansado, vai querer descansar porque no dia seguinte você tem outro leão para matar. Erro número 3. Deixa eu dar uma resposta rapidinho aqui. Seu José, alinha pelo lado de fora. Por quê você tomou essa decisão? Você sabe? Erro número 4. Seu José, alinha pelo lado de dentro, vai. Também apressada e não sabe por que tomou essa decisão. Sabe por que isso acontece? Acontece porque você não contratou um arquiteto para poder tomar conta da sua obra. E não é só por causa da janela. O seu pedreiro vai te ligar diversas vezes por causa da sua reforma. Se tivesse contratado um arquiteto, nada disso estaria acontecendo. Brincadeiras à parte, pessoal. Nesse vídeo curtinho de hoje, nós vamos trazer essas dicas que parecem bobas, mas faz muita diferença na hora de você fazer sua reforma. Só que antes da gente começar essas dicas, aqui ó, deixa um like aqui embaixo pra gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque todas as vezes que sair vídeo novo, quentinho, com dicas maravilhosas, você vai receber a notificação e você vai aproveitar essas dicas aqui da Arquitetura 21. Roda a nossa vinheta! E aí, eu devo alinhar as minhas janelas pelo lado de dentro ou pelo lado de fora da residência? Onde eu vou facear? E eu falo para vocês, depende. Depende da janela, depende da sua construção, depende do uso. Mas de uma forma bem rápida eu vou passar aqui para vocês os tipos de janelas que nós temos. Nós temos as janelas de abrir, que o nome já diz, ela abre 100%, né, de todo o seu vão. E ela pode ser tanto abrir para fora quanto abrir para dentro. Nós temos as janelas tipo veneziana, nós temos as janelas basculantes, nós temos as janelas pivotantes e nós temos os vitrôs. Então, dependendo do tipo de janela, você vai ter um uso específico para ela, tá? E um lado onde você pode faceá-la ou não. Começando pelos vitrôs. Os vitrôs normalmente são utilizados ali para banheiros. Então, eu posso facear o vitrô pelo lado de fora. Se eu facear o vitrô pelo lado de fora, eu vou gerar um nicho de sobra de parede, de alvenaria, pelo lado de dentro do banheiro, ok? O contrário também existe. Então, se eu colocar o vitrô faceado pelo lado de dentro do banheiro, eu vou gerar esse nicho, essa abertura pelo lado de fora da residência, tá? Então, tudo vai depender de como é o comportamento da fachada da sua residência. Tanto a fachada principal quanto as fachadas secundárias. Então, depende do arquiteto, depende do desenho que ele fez para que isso seja contemplado ou não. Mas Anderson, não tem arquiteto. Ok, então vamos utilizar um pouco do bom senso. Se eu facear a janela pelo lado de dentro da minha casa, eu vou gerar um nicho, uma sobra de alvenaria pelo lado de fora. Ali pode ter acúmulo de água quando chove, vai ter acúmulo de sujeira e vão ser lugares que você não vai conseguir limpar tão facilmente. Então pode ter infiltração, pode ter acúmulo de sujeira, enfim, vai te gerar certos transtornos. Depende também da abertura. Então eu vou pegar um outro tipo de janela, eu vou pegar a janela de abrir. Nós temos a janela de abrir, que ela abre 100% do seu vão, ela normalmente são 4 folhas e a gente consegue abri-la totalmente. É uma janela que abre para fora. Se eu colocar ela faceada pelo lado de dentro, eu vou conseguir abri-la 100%? Não.
ok? Porque as folhas mais próximas das laterais da janela vão pegar na alvenaria. Se eu tiver ao contrário, as folhas que abrem para dentro, eu conseguiria abrir a janela 100%. Outro detalhe, se eu colocar a janela faceada pelo lado de dentro, eu vou fazer o acabamento da janela, que são chamadas guarnições, pelo lado de dentro da casa. E o lado de fora vai gerar aquele nicho, aquela sobra de alvenaria, e você vai ter aquele destaque em relevo na fachada da sua residência, que é um padrão muito aceitável e muito utilizado aqui no Brasil. O contrário também pode ser utilizado. Você pode colocar a janela faceando a parede externa da sua residência. Aí as guarnições, os acabamentos vêm para o lado de fora e você gera essa sobra de parede, esse nicho pelo lado de dentro da sua residência. Isso é um padrão muito utilizado nas casas americanas, isso você observa constantemente sendo utilizado. E ela ajuda a compor a fachada, você utiliza a janela como um elemento arquitetônico na fachada, decorativo também. Você pode utilizar as guarnições com cores que estão sendo colocadas na janela e toda a pintura da fachada da residência com uma outra cor. Então assim, uma dica bem simples. Veja qual que é o tipo de janela que você está utilizando, o tipo de abertura dela e entenda como você quer a fachada da sua residência. Se essa janela vai compor a fachada da sua residência ou não. Se você quer aquele nicho, aquela sobra de alvenaria para o lado de fora da sua residência, ou se você quer aquela sobra, aquele nicho de alvenaria para o lado de dentro da sua residência. Entenda também os acabamentos, os arremates das janelas. Eu quero essas guarnições para o lado de dentro da minha casa, decorando e fazendo o acabamento para o lado interno da minha casa. Eu quero esses acabamentos destacando, compondo, fazendo um ornamento diferente na fachada da minha residência. Ok, pessoal? Espero que essas dicas possam ser muito úteis para vocês na hora de vocês escolherem, tomarem essas pequenas decisões na obra, que a gente não lembra na hora que nós estamos comprando a janela, a gente não lembra na hora que a gente contrata a mão de obra para poder fazer essa instalação, e a gente só lembra na hora que está instalando. E muitas vezes o cara vai te ligar numa hora errada, e você não pode tomar essa decisão. Certo, pessoal? Ficamos por aqui, mais um vídeo da Arquitetura 21. Até a próxima!